Olha só, você quer entrar no ano de 2026 e viver o melhor ano da sua vida? Então você precisa ficar nesse vídeo, porque até o final eu vou te dar 5 dicas de como você prosperar em 2026. Todo mundo quer viver uma prosperidade, mas nem todo mundo sabe como fazer para viver essa prosperidade. Mas nesse vídeo eu vou te passar 5 dicas rápidas. Você precisa assistir até o final, porque cada dica ela se encaixa na outra. E a primeira dica é se entregar mais para Deus. Para você prosperar, você precisa entender que você precisa de algo chamado sabedoria. Ninguém constrói nada relevante, nada que seja tão importante na história da humanidade sem a sabedoria. Você quer saber do mais? Deus, o próprio Criador, ele criou a Terra com a sabedoria, fala lá em Gênesis. Deus, que é o Criador de todas as coisas, usou a sabedoria para criar algo relevante, para prosperar. Porque para prosperar você precisa criar algo relevante, algo que resolva um problema, algo que seja útil para as pessoas. Não ache que prosperar é você ganhar no tigrinho, que é você ganhar na loteria, na Mega Sena, no prêmio do milhão. Não, prosperar é você criar algo que vai fazer com que a sua vida seja transformada. Mas eu tenho algo melhor ainda para te falar. Esse algo já foi criado. Eclesiastes fala que não há nada de novo debaixo do céu. Ou seja, aquilo que você precisa para prosperar já foi criado. E criado por quem, Vinícius? Por Deus. Só que para isso, para você acessar esse algo e você começar a colocar em prática, desenvolver esse algo que já foi criado, você precisa de sabedoria. E em Provérbios fala que a sabedoria, ela anda gritando nas ruas, procurando quem a queira. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em 2026, você está disposto a procurar sabedoria? Porque procurando sabedoria, achando ela e trazendo ela para sua vida, você com certeza vai viver a prosperidade em todas as áreas. E quero te adiantar que prosperidade, não estou falando só de dinheiro. Não estou falando da sua conta ter milhões e milhões de reais ou de dólares. Quem querer, receba. Digita aqui nos comentários, amém, eu recebo. Mas eu estou falando de você ser próspero. É você não ter falta em nenhuma área da sua vida. Você olhar para a saúde, você tá bem. Olhar para os relacionamentos, você ter bons relacionamentos. Olhar para os seus negócios ou para o seu trabalho, se você é CLT, e tá indo tudo bem. Olhar para sua conta financeira e ela estar boa. É olhar para sua vida conjugal e ela estar boa. Então, prosperidade é isso. Só que você só vai viver a prosperidade se entregando mais para Deus. E como, Vinícius? Eu vou te explicar nos próximos passos. Então vamos para o segundo passo agora? Bom, o segundo passo aqui para você prosperar em 2026 é você precisa praticar a palavra de Deus na sua vida. Com certeza no começo do ano, eu acredito que na sua igreja tenha, ou então pelo menos você já ouviu de outras pessoas e talvez você já tenha trazido isso para sua vida. Todo começo de ano, pode parar para ver. As pessoas falam, é esse ano que eu vou emagrecer, é esse ano que eu vou ficar milionário, é esse ano que eu ganho minha família para Jesus, é esse ano que eu vou namorar, é esse ano que eu conquisto meu carro. Só que aí chega no final do ano, nós estamos aqui no final do ano, hoje é dia 27 de dezembro, e muitas pessoas não conseguem realizar as metas que elas mesmas colocam para suas vidas. Por quê? Porque não colocam a palavra de Deus em prática. A Bíblia ela fala que a fé é muito importante. Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, você tem fé. E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que você tenha fé. Você precisa realmente de fé. Só que sabe que a Bíblia fala sobre a fé? Que ela não anda sozinha. A palavra de Deus ela fala que a fé sem obras, ela é morta. Por isso que eu e você, nós precisamos de fé na nossa vida, com certeza, mas nós também precisamos de algo chamado obras. Quando você ora, entenda uma coisa, oração não é apenas você ajoelhar e falar com Deus. Oração é orar e uma ação. Oração. Oração. Você ora e você tem uma ação. Porque a fé, ela anda de mãos dadas com ação, com obras. A fé sem obras, ela é morta. Como assim, Vinícius? Do que adianta eu falar que eu creio em algo se na hora do vamos ver eu não coloco em prática? Do que adianta o pastor libera uma palavra profética sobre a minha vida, eu ouço uma palavra para minha vida lá na igreja, uma profecia, o profeta vai e revela meu CPF, como que vai ser o meu futuro, Deus revela o meu destino, o meu propósito aqui nessa terra, se na hora de eu me colocar no processo, de eu passar no processo, eu não quero passar. Se na hora de eu ter que fazer o que precisa ser feito, eu não quero fazer. Do que adianta? Não adianta, porque para nós acessarmos a promessa, precisamos passar pelo processo. Ninguém vive as promessas sem antes passar pelo processo.
Só vive as promessas quem suporta o processo. Não adianta nós acharmos que um anjo vai descer do céu e vai nos levar para a Terra Prometida rapidamente, do jeito que a gente quer. Nós estamos numa geração ansiosa, que a gente acha que vai ser tudo do dia para a noite. Eu já fui assim. Em alguns momentos eu até me encontro assim. E eu estou me policiando a cada dia, porque eu tenho que entender que, por mais que a internet, que é o que potencializa muito isso dentro de nós, mostre que as coisas hoje em dia são rápidas e fáceis, não é assim. Tudo de valor, lembra que eu falei no começo? Tudo de valor, tudo que tem relevância é construído com sabedoria, mas o segundo elemento é o tempo. Tudo vai exigir tempo. E eu e você, nós precisamos dar crédito à palavra de Deus, porque é durante o tempo que a palavra de Deus sendo praticada na nossa vida, levando nós a sério a palavra de Deus, que nós vamos então viver a prosperidade de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é uma palavra inerrante, porque foi o próprio Deus que escreveu. Ah, Vinícius, mas foram homens que escreveram. Homens cheios do Espírito Santo. Como você pode explicar que um cara que nasceu 3.000 anos de Cristo, que foi Moisés, ter a mesma revelação que um cara que nasceu 500 anos antes de Cristo, ou seja, uma diferença de 2.500 anos de Moisés para Isaías? Como você explica? Você só consegue explicar de uma forma, que foi o mesmo Espírito que agiu por meio de Moisés, por meio de Isaías, por meio de Jesus e que opera em nós também. Terceiro passo que você precisa fazer, e esse aqui é um tema sério que eu preciso falar com você. Para você acessar a prosperidade de Deus na sua vida, você precisa resolver as pendências que você tem na sua vida. O que você precisa largar? O que você precisa deixar? Quais são os ambientes que você precisa sair? Quais são as amizades que você precisa deixar hoje na sua vida? Quais são os hábitos que você precisa abandonar? Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu, no começo, eu fui bem radical em questão a isso, de amizades. Amizades eu cortei um monte logo no começo. Não foi fácil, tá? Não vou falar que foi fácil, mas eu cortei. E hoje eu posso olhar para trás e eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa coragem de ter me desfeito de algumas amizades, porque eu olho para trás e falo, cara, essa pessoa só ia me atrasar, essa pessoa só ia me fazer viver o propósito de Deus muito além depois e se ela se convertesse, porque uma pessoa ela só vai ou te impulsionar ou ela só vai te atrasar. Então, pegando esse exemplo das amizades, eu cortei muito rápido. Porém, eu tinha hábitos que alguns deles eu brigo até hoje, 5 anos depois, que é o de dormir muito tarde. Ontem mesmo eu fui dormir 1h30 da manhã e eu preciso dormir mais cedo, pelo menos umas 11 horas, 11h30, no máximo meia-noite. E eu fui dormir, era 1h30. Na verdade eu fui dormir, era umas meia-noite e meia, só que aí depois eu tava quase dormindo, acordei de novo por causa do calor, que eu tinha comido muito à noite também. Outro problema é ficar comendo muito. Eu tô parando de comer muito. Ontem à noite eu comi um pouco a mais, porque eu tinha saído do jejum, acabei dando uma exagerada. Mas assim, são coisas que a gente precisa resolver antes de entrar na promessa. Porque não existe nada pior do que você entrar em algo novo com as pendências do passado. Vou te dar um exemplo. Graças a Deus, esse exemplo nunca aconteceu comigo. Mas eu já vi muitas pessoas entrando em novos relacionamentos com pendências dos relacionamentos passados. Você já deve ter ouvido falar nisso. De pessoas que tiveram um ex, uma ex, e aí elas estão em busca de outra pessoa, achando que essa pessoa é a solução para a vida delas, e aí elas trazem as mágoas, os complexos, as feridas do relacionamento passado para o novo relacionamento. O que acontece? A mesma história. Vão lá, brigam, se separam, criam feridas entre si. Por quê? Porque não foi resolvido lá atrás. E da mesma forma é na nossa caminhada com Deus. Nós não podemos entrar no novo de Deus em 2026 com as pendências de 2025. Você precisa sentar, pegar uma caneta e um papel e você anotar quais são as pendências que você precisa resolver. Sei lá, talvez você precise resolver o perdão com a sua família, você precisa pedir perdão pro seu pai, pra sua mãe, pro seu amigo, pra sua avó, pro seu tio. Talvez você precise amar mais as pessoas. Talvez você precise deixar um lugar. Talvez você precise fazer que nem eu, cortar uma amizade que você sabe que tá te atrasando, mas você até hoje não teve coragem para fazer isso. O que é que você precisa resolver na sua vida? Um conselho que eu tenho para te dar: tudo aquilo que você tiver para você resolver, resolva rapidamente. Não deixe isso virar um bicho de 7 cabeças na sua vida. Eu já deixei alguns problemas
crescerem durante a minha vida, porque eu nunca fui de deixar para resolver problema depois, mas teve um problema que eu deixei para resolver depois e virou uma bola de neve. E aí eu tenho que, muitas vezes até hoje, lidar com esse problema, que eu já tô matando ele, graças a Deus, mas tô há um tempo resolvendo ele. Então você precisa todos os dias. Apareceu um problema? Resolva. Apareceu uma pendência? Resolva o mais rápido possível. Para quando você entrar na promessa de Deus, você não entrar com essa pendência, mas você entrar com o novo de Deus, com o coração aberto. Com o coração aberto, você recebe o novo. E aí você vive algo extraordinário da parte de Deus. Bom, vamos lá para o quarto passo aqui agora. E o quarto passo ele é muito semelhante com o terceiro. O quarto passo é você se desfazer do velho para então você acessar o novo de Deus na sua vida. Pois é, você percebe que é muito semelhante com o passo número 3? Porque no passo número 3 você precisa abandonar as pendências. E as pendências nada mais é do que o velho na sua vida. Pendências são todas as coisas que ficaram pendentes, que ficaram de ser resolvidas. E você precisa resolver tudo isso. Como? Deixando o velho para trás. Para que então você seja habilitado e habilitada para você viver o novo de Deus na sua vida. Você só pode acessar o novo de Deus na sua vida se antes você abandonar o velho na sua vida. Para você ter novas amizades na sua vida, amizades que vão te impulsionar e não aquelas que vão te afundar, você basicamente precisa deixar aquelas que te afundam para você arranjar novas que te impulsionem. Para você ter um novo e bom trabalho, você precisa abandonar esse, que você não é bem remunerado, remunerada, que você é abusado, abusada. Eu não estou falando para você ser imprudente, você largar tudo e você fazer uma loucura. Só se você tiver coragem mesmo, mas isso não é um apoio para depois você não vir jogar culpa em mim. Mas você precisa deixar o velho para você alcançar o novo. Você nunca vai acessar um novo nível de mentalidade no meio das mesmas pessoas. Você nunca vai acessar um novo nível de maturidade no mesmo ambiente. Porque no mesmo ambiente, as pessoas, elas estão falando as mesmas coisas, contando os mesmos problemas, vivendo as mesmas rotinas. Pode perceber, as velhas amizades, elas estão sempre na mesma. Essas pessoas que eu falei que eu abandonei, né? Que eu cortei da minha vida. Faz 6 anos que eu fiz isso. Quando eu vou e olho para elas hoje em dia, quando eu visito elas, né? Visito assim, porque às vezes ela tá no mesmo lugar, né? Mas quando eu vou lá e encontro elas por algum acaso ou por alguma cristocidência, eu olho para a vida delas e tá a mesma coisa. As mesmas palavras, os mesmos pensamentos, as mesmas piadinhas, as mesmas fofocas medíocres, a mesma mentalidade escassa. Então, não tem o porquê eu ficar mais ali. O que você e eu nós temos que fazer? Nós temos que ajudar a todos. Porém, se a pessoa não quer ajuda, sai fora. Não fica ali, porque senão quem vai se desgastar é você. Eu digo isso por experiência própria. Quantas vezes eu já não quis ajudar pessoas? E não porque eu sou bonzão não, tá? Porque eu não sou bonzão. Eu não sei de todas as coisas. Muito pelo contrário, eu não sei de nada dessa vida. Mas o pouco que eu sei, que foi Deus que me deu, eu quis ajudar as pessoas. Só que de 100% das pessoas que eu quis ajudar, 90% não quiseram ajuda. Quiseram apenas um alívio imediato. Quiseram apenas uma palavra para aliviar a angústia que estava sentindo. Porém, transformação vem de arrependimento. E arrependimento é você deixar aquilo que você está fazendo para que você acesse o novo. Por isso, você precisa se arrepender daquilo que você ainda carrega do velho. Tira tudo aquilo que você carrega de velho para que em 2026 você acesse o novo. O que você precisa deixar lá atrás? Cara, eu não tô nem falando só de mentalidade, não. Às vezes você tem uma roupa aí no seu armário, às vezes você tem um tênis que tá 10 anos na sua prateleira, 10 anos no seu guarda-roupa, você não usa, você não faz nada com a roupa, só que você não tem coragem de doar ela. Então como que você quer comprar coisa nova, se você não se desfaz do velho? Às vezes a pessoa tá com o mesmo carro há 10, 15 anos, não é colecionador e não compra um carro novo. Por quê? Porque tá pegado no velho. E muitas pessoas, elas têm medo do novo.
Porque o novo realmente ele assusta. O novo, ele traz algo novo para nossa vida, algo desconhecido. Só que é nesse desconhecido que nós somos aperfeiçoados. É nesse novo que nós somos impactados por Deus. Deus nunca tem algo semelhante para nós. Deus sempre tem algo novo para mim e para você. Então, para isso, nós precisamos nos desfazer do velho. Seja velhas amizades, seja velhas roupas, velhos tênis, velhos empregos, velhas amizades, velhos ambientes. Se desfazendo, nós vamos acessar o novo. Porque Deus, a Bíblia ela fala que Deus ele só derrama vinho novo em odres novas. Porque se derramar vinho novo em odres velhas, tanto a odre se quebra e o vinho se perde. Deus já falou tudo. Deus já escreveu tudo na história dele, pessoal. Então se desfaça do velho. O quinto passo que eu tenho aqui para te falar é você praticar a palavra de Deus. Livro de Tiago, a Bíblia fala que todo aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a coloca por obra, não coloca em prática, é semelhante a um homem que se olha no espelho, mas logo se esquece da sua aparência. Isso significa que todo aquele que ouve a palavra, até dá um glória a Deus na igreja, até fala aleluia, até roda no manto, até fala em línguas, cai no chão, rodopeia, chora, só que não coloca a palavra de Deus em prática, é semelhante a um homem que se olha no espelho e logo se esquece da sua aparência. Imagina você olhar para o espelho, quando você vira de costas, você se esquece do seu rosto. Como assim? Exatamente é essa pessoa que escuta a palavra de Deus, mas logo se esquece. Ela diz amém, mas na hora de colocar em prática, na hora de perdoar 70 vezes 7, ela não perdoa. Na hora de você amar os seus inimigos, que Jesus manda você amar os seus inimigos, ela não ama. Na hora de você orar pelos que te perseguem, ela não ora. Por quê? Porque ela não entendeu a palavra. Ela ainda não coloca por prática. Ela ainda é como aquela pessoa que se olha no espelho e logo se esquece. Ela é uma pessoa que na igreja ela é crente, na igreja ela é filha de Deus, cristã, e fora ela é mundana. Ela tem uma vida dupla. Ela tem uma máscara na cara dela. E eu e você, nós não podemos ter máscara. Nós podemos ter máscara diante dos homens, mas máscara diante de Deus nós não temos. Porque Deus, a Bíblia fala que Ele esquadrinha os corações. Você quer ter um ano próspero em 2026? Então você precisa colocar a palavra de Deus em prática. Porque sem colocar a palavra de Deus em prática, meu querido e minha querida, você vai viver apenas um ano de sabotagem e não de prosperidade. Sabotagem é tudo aquilo que as pessoas elas falam no começo do ano para elas mesmas. Ah, esse ano de 2026 é o ano que eu vou emagrecer. 2026 é o ano que eu vou prosperar. 2026 é o ano que eu vou namorar. 2026 é o ano que eu vou comprar meu primeiro imóvel. 2026 é o ano que eu vou deixar esse pecado. Aí chega no final do ano, a pessoa está na mesma situação. Por quê? Porque se sabotou. Porque foi como o homem de Tiago que se olhou no espelho e logo se esqueceu da aparência. Eu e você não temos mais tempo de ficar olhando para o espelho e se esquecer da aparência. Nós temos que olhar no espelho e nos lembrarmos, eu sou filho de Deus. Você, mulher, eu sou filha de Deus e eu irei colocar a fé em prática junto com as obras. Eu irei colocar a palavra de Deus em prática. Porque a Bíblia ela fala que todo aquele que coloca a palavra de Deus em prática, esse verdadeiramente ama Jesus. E a Bíblia fala que aquele que verdadeiramente ama Jesus, Jesus e o Pai se manifestam na vida dele. E quando Jesus e o Pai se manifestam na vida de uma pessoa que coloca a palavra de Deus em prática, sabe o que acontece? A prosperidade se torna inevitável na vida dessa pessoa. Você quer viver a prosperidade de Deus em 2026? Coloque a palavra de Deus em prática. E bom, Jesus ele fala que quando te pedires para você andar 1 milha, ande com ela 2. Então, eu vou trazer aqui uma dica bônus para você. A dica bônus ela é bem rápida. Mude de mesas. Mude de mesas. O que são mesas, Vinícius? Exatamente aquilo que eu disse o vídeo inteiro, mas eu vou falar de uma forma mais aprofundada e rápida aqui. Mudar de mesas é você mudar de ambientes, mudar de amizades, mudar de localização se preciso for. Eu ganhei o dinheiro, já ganhei dinheiro que eu pensei que eu ia ganhar só com os meus 25 anos de idade. Eu tenho 22 hoje. E eu prosperei de uma forma, no dinheiro, posso se dizer assim, de uma forma que eu pensei que eu só ia ter essa prosperidade lá para os meus 25, 26 anos. E hoje com 22, na verdade com 21, que eu fiz 22 faz uns 4 meses, com 21 eu já estava vivendo essa prosperidade. Na verdade com 20 eu já estava vivendo e acessando essa prosperidade. Por quê? Porque eu mudei de mesas. Eu morava num prédio e eu conhecia muitas pessoas lá
eu era amigo de muita gente, eu gostava muito daquele prédio porque lá tinha piscina, tinha quadra de futebol, academia, mas mais do que isso, eu tinha muitas amizades lá, eu gosto de estar no meio de pessoas. Só que Deus, ele estava me podando. Eu recebi uma palavra lá na igreja ano passado, no ano de 2024, uma palavra sobre poda. Poda, se você não sabe, é quando tem lá uma árvore e aí aquela árvore lá tem os galhos dela e nos galhos nasce o fruto. Só que tem alguns galhos que eles não produzem fruto, então você precisa cortar esse galho para que ele nasça frutos. Tá conseguindo entender? Eu já estava ali, ia fazer 13 anos naquele lugar. Só que eu já não estava mais dando fruto ali, porque eu já não estava mais com a mesma mentalidade. Os meus amigos naquela época, que hoje não são mais, eles ainda permaneciam falando as mesmas coisas, com os mesmos pensamentos, com as mesmas piadinhas, com as mesmas metas e objetivos. Ninguém ali prosperava, ninguém ali era próspero. Todo mundo ali vivia no seu mundinho, inclusive eu, mas eu não percebia tanto. Aí eu recebi essa palavra e os meus pais já queriam se mudar também de casa. E aí eu falei assim, quer saber? Eu não sei se eu vou. E aí a gente fez uma viagem que o nosso tio pagou pra gente ir, que a gente foi com ele lá pra Alagoas, foi num resort muito bom. E ali eu já tava com a mentalidade mais aberta, né, já era convertido. Isso foi em 2023, no final do ano de 2023. Já tava com a mentalidade mais aberta, já tava com uma mentalidade mais avançada pro pessoal da minha idade. Já tava com 19 anos e eu consegui notar ali a ambiência do lugar. O lugar que eu fui só tinha rico, só tinha pessoa próspera, pelo menos a maioria delas era só próspera financeiramente, mas muitas pessoas prósperas ali, muitas pessoas ricas. E aí era um lugar muito chique, um lugar muito bom assim para ficar. Eu mesmo gostaria de estar lá até hoje, muito quente, e tinha praia e do lado da praia era o resort, e era muito bom. E aí quando eu voltei de lá, que tinha a melhor comida, tinha quadra, piscina, que nem eu acabei de falar pra vocês, e voltei pro meu prédio, o lugar que eu tava era gigantesco. Eu voltei pro prédio lá que a gente morava, era um cubículo pra mim. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui até hoje? E aí caiu uma ficha. E aí meus pais já estavam doidos pra mudar, e aí eu fui e falei assim, quer saber mãe, quer saber pai, vamos mudar. E aí a gente foi e voltou pra essa casa aqui que a gente mora aqui até hoje, no caso é a nossa casa mesmo, a gente morava de aluguel. E aí a gente mora aqui. E quando eu morava aqui, antes de mudar lá pro prédio, não era um lugar tão próspero. Hoje, quando eu voltei pra cá, é um lugar muito mais próspero financeiramente falando. Porque é um lugar onde... Foi o lugar que eu prosperei, que nem eu falei pra vocês. Eu comecei ali a vender doces e sucos na rua, falei assim, não sei como vai ser, não sei se as pessoas vão comprar e nem se elas vão pagar o preço que eu tô pedindo. E elas pagavam, começaram a pagar, começaram a comprar a rodo, e eu comecei a prosperar muito nisso. Então, comecei a ganhar o dinheiro que eu nunca pensei que eu ia ganhar, comecei a ganhar conhecimento que eu nunca pensei que eu ia ganhar. Eu ganhei uma sabedoria, um know-how muito rápido. Por quê? Porque eu mudei de mesas, eu mudei os lugares. Hoje em dia eu não tenho mais contato com ninguém daquele prédio. Tipo assim, um ou dois no máximo, mas eu nem falo muito com essas pessoas. Eu mudei totalmente as minhas amizades, mudei totalmente os lugares que eu frequento. Então isso mudou muita coisa na minha vida. Transformou, na verdade, muita coisa na minha vida. Então para você viver a transformação, a prosperidade de 2026 de Deus na sua vida, mude as mesas, mude as amizades. Saia do meio da roda de pessoas que não acreditam em você. Lá no prédio que eu morava, muitas pessoas já não acreditavam mais em mim. Mas eu mudei e eu vim para um lugar onde muitas pessoas não me conheciam e elas passaram a acreditar em mim. Então mude de lugares que pessoas só murmuram, só fofocam. Sabe aquelas pessoas que só sabem murmurar, reclamar e fofocar? Sai do meio delas. Sabe aquelas pessoas que só sabem ficar reclamando, lamentando? Ai, o presidente, ai, o governo, ai, tá muito frio, ai, tá muito calor. Nada tá bom pra pessoa. E o pior de tudo, ela não faz nada pra melhorar, ela só reclama. E ela acha que a reclamação dela vai mudar alguma coisa. Sai do meio dessas pessoas. Sai do meio de pessoas que só murmuram, que só reclamam, que só se vitimizam. Cara, 2026 não tem espaço pra vitimista. Aquela pessoa que acontece um negócio com ela, ela fica, ai, é por causa que fulano fez isso comigo. Mas a situação não foi favorável comigo. Ai, Deus não me ama. Sai do meio de vitimista. Vitimista não quer solução, vitimista quer se vitimizar. Quando eu parei de andar com vitimista, minha vida nunca mais foi a mesma. Pelo contrário, foi totalmente transformada. Ande com pessoas que têm ambição. Ambição não é ganância, ganância é errado, mas ambição é fome. Fome de crescer. Ande com pessoas que são cheias do Espírito Santo.
Ande com pessoas que têm sonhos, que ainda sonham. Ande com pessoas que não murmuram, mas falam de ideias. Ande com pessoas que não falam da vida dos outros, mas falam de projetos. Ande com pessoas visionárias, cara. Que em 2026 você vai prosperar com certeza. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. E se você seguir esses 5 passos, ou melhor, esses 6, né, que teve até um bônus, você com certeza vai viver algo poderoso e extraordinário no seu 2026. Se essas dicas foram boas para você, então se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve aqui nesse vídeo, qual foi a maior lição, a maior dica que você entendeu aqui, que você falou, nossa, isso aí faz sentido, Vinícius, isso aí eu gostei. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber, tô lendo todos os comentários e tô amando trazer vídeos aqui para vocês. Que Deus te abençoe, um feliz e próspero 2026 para sua vida e até 2026. Te vejo em 2026 prosperando.